Dudu Oliveira, o pedido do vereador Arthur da Pé não foi aceito por inépcia, ou seja, não tem fundamento. Como é que você vê essa situação? O jurídico analisou e ele deu parecer que não tem fundamento esse pedido de cassação, mesmo porque como é que vai fazer um pedido de cassação? De quê? Por quê? Qual documento? Em cima de matéria jornalística? Só se for em cima de matéria jornalística e outra coisa, jornalista que não tem conhecimento. Porque a situação de Roberto é apenas um afastamento provisório, né? Para que seja analisada a situação. Então, a própria justiça vai fazer isso como está fazendo, com todo direito, e vamos aguardar os fatos. Na realidade, ele estava totalmente errado. Houve aí uma tentativa de sensacionalismo em cima de promoção pessoal do vereador? Com certeza. Inclusive, ele está usando a prerrogativa? Não, ele está usando as redes sociais e tal, e chamando até a própria colega dele de omissos. Então, já assim, sem nenhum fundamento. Isso aí, inclusive, o Conselho de Ética da casa tem que tomar uma certa providência em relação a isso. Porque ele já passou a agredir os colegas, entendeu? Colocar diante de uma situação difícil diante da comunidade. Exatamente. Então isso aí, eu peço desculpa até a ele mesmo, mas ele foi irresponsável nesse sentido aí. Vereador Arthur da Pé, o seu pedido de investigação seguido de cassação foi indeferido pela Câmara. Como é que o senhor... Eu acabei de receber aqui o parecer agora, eu vou ler ainda e assim que eu tiver alguma decisão eu encaminho para vocês. Obrigado. Ou seja, não tem fundamento o pedido do vereador Arthur. Justamente, o jurídico nos deu o parecer de que, não havendo provas, não há por que haver cassação. E como eu falei inicialmente, existe a força-tarefa fazendo as investigações necessárias, a CGU, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, assim, nós não vamos, no momento, criar fatos para poder fazer palanques políticos, para fazer disso aqui um oba-oba. Deixa que a Justiça faça suas averiguações. Os prefeitos estão respondendo às acusações. Acusações, não existe nada confirmado ainda. Então, portanto, a gente tem que colocar em pauta que temos que ter responsabilidade com o nosso município. Eunápolis está acima de tudo. Temos que deixar de lado as nossas ambições políticas, deixar de lado nossas vaidades, sairmos do palanque. Quando eu falo sairmos, todos nós devemos descer desse palanque e olhar para Eunápolis. O momento é de que a gente dê seguimento às coisas que Eunápolis precisa. Como é que fica o fato de que o vereador postou em redes sociais que os demais os demais vereadores estavam sendo omissos? Eu acho que ele deve ter dito isso em um momento de euforia. Eu já conversei com ele que foi de maneira muito inadequada, muito inoportuna, haja vista que ele não pode responder pelos outros. Daniel Queiroz, vereador de Eunápolis, o pedido do vereador Arthur da Pé não foi acatado pela Câmara por inépcia, ou seja, por falta de fundamento. Como é que você vê essa situação? Com certeza é uma coisa que o Brasil todo já sabe, né? Que a Federal está em investigação, está investigando os fatos. Então, como a Federal está investigando os fatos, eu acho que isso que ele fez aí foi um rapaz imaturo, usando a política para se beneficiar a si próprio. Então a gente vai esperar a decisão primeiro da Justiça, para depois essas coisas vir para casa que a gente pode dar uma. Como é que fica o fato dele ter acusado vocês de estarem se esquivando de fazer o papel de vocês quando não há cabimento? Eu vou dizer falta de amor, né? Não tem amor à cidade que mora, não quer ver o desenvolvimento de Eunápolis. A gente sabe que Eunápolis tem 29 anos de emancipação e a gente, eu vou dizer assim, não pode voltar mais ao passado. J. Batista, o pedido de Arthur da Pé foi rejeitado mediante parecer jurídico. Ou seja, falta consubstanciação no pedido dele. Advogado, o que é que o senhor tem a dizer a esse respeito? Olha, o rito desse procedimento, quando ele não é estabelecido,
pelo regimento interno, adota-se o rito procedimental do Decreto de Lei de número 201 do ano de 1967. E de acordo com o artigo 5º, incisos 2 desse Decreto de Lei, o que o presidente deve fazer tão logo recepcione uma representação como essa? Ele coloca para ser feita a leitura da representação e submete ao plenário a sua admissibilidade ou não. É o que diz a lei. Ou seja, esse exame prévio de admissibilidade, ele não é feito monocraticamente. Começar com o vereador Gildaí. Vereador Gildaí, hoje o movimento Senhores e senhoras, de vereadores bom dia a começa todos, a sessão agora. vereadores. Como é que você vê essa coisa de pedido de investigação? Senhores e senhoras, vamos dar início à sessão ordinária do dia 16 de Primeiro que é um novembro de pedido que já nasce 2017. morto, né, Jota? É um pedido que já nasce morto, porque é um pedido que não tem consistência. Ele está fazendo um pedido em cima do que a gente já sabe, né? Que é um pedido em cima da Polícia Federal, que o país inteiro, o NACO inteiro sabe disso. Então, que é um pedido, Investigação que já está acontecendo. Exatamente. Então, é um pedido que já nasce morto, né? Todo mundo sabe a posição, nós temos a maioria na Câmara. Eu queria que colocasse para desmoralizar o pedido dele, mas infelizmente, juridicamente, não tem consistência nem para entrar em pauta. Não vai ter. Não vai ter, porque não tem consistência, não tem base, não tem fundamento nenhum para poder entrar. E o que ele está querendo já é o que a gente já sabe. É o que o federal ainda está investigando. Então não foi nada aprovado. Carlos Alberto da Silva. Nós temos que ter um prazo que a polícia pediu de 90 dias para poder investigar. Então até agora não foi provado que foi feito isso, foi 200 milhões que foram movimentados, mas não sabe se tem quanto foi tirado 200 milhões. Então nós não temos ainda uma prova concreta para poder tirar o Roberto, né?